amados! Muito boa tarde, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com vocês, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Amados, finalmente acho que vai dar certo agora. Desde segunda-feira eu tô tentando gravar um vídeo pra vocês, mas o meu telefone, amados, só pra mostrar aqui pra vocês, mais ou menos, meu telefone, além de ser muito velhinho, ele caiu há um tempinho aí atrás. E ele rachou, eu achei que tinha rachado só a tela de vidro, né, que essa tela protetora dele. Mas ele acabou rachando também a tela. E eu já troquei essa tela umas 4 ou 5 vezes. E dessa vez, realmente, a tela, ela não tá boa. Tem hora que eu vou digitar, ela trava. Tem hora que só Jesus na causa. E agora, meu telefone também, ele grava os vídeos, mas não sai áudio nos vídeos. Então, na segunda-feira eu gravei o vídeo, mas eu perdi o vídeo. E aí eu fui me acalmar. Acabou que depois eu não consegui gravar o vídeo de novo. Mas hoje eu tô aqui para gravar para vocês. E o nosso tema de hoje é como perdoar uma traição. Como perdoar alguém que nos traiu. Nesse caso eu vou falar do cônjuge, tá? Como é aceitar de volta o cônjuge que nos traiu. Bom, antes da gente começar o vídeo, eu quero fazer um agradecimento especial aqui pro irmão Leandro. Gente, o irmão Leandro me deu aqui, me mandou esse livro aqui de presente, chegou para mim pelo correio. E esse livro, gente, é uma bênção do profeta Vinícius Iracê, para quem quer começar o dia aí, inspirado em Jesus. Esse livro aqui, além de eu indicar, eu quero agradecer ao irmão Leandro por ter me presenteado com ele. E amados, também agradeço a vida do irmão Leandro, porque recentemente ele também me fez uma doação, uma ajuda financeira. E, nosso Deus, veio assim no momento certo. Agradeço a ele também, né? Que Deus abençoe grandemente a vida do irmão Leandro e que ele possa trazer a restauração dia após dia para a vida dele e para a vida de vocês, amados, que têm me acompanhado, que têm confiado em mim, que têm aí acompanhado comigo desde o começo toda a minha trajetória de restauração. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa trajetória. Quero deixar muito claro que eu não estou aqui para expor ninguém, muito menos o meu marido, né? Até porque antes de gravar o vídeo eu falei com ele do tema que o Senhor tinha me dado, e eu falei com ele, amor, Deus me deu o tema, como é aceitar de volta o cônjuge que te traiu. E ele olhou pra mim e falou, ai, glória a Deus, né? Porque isso faz parte, infelizmente está fazendo parte, né, do nosso processo de restauração, mas eu estou aqui para falar com vocês não da traição em si, mas do que Deus fez através do processo de restauração que nós dois vivemos. Porque, amados, antes, quando eu comecei a assistir vídeos, né, de canal de restauração, no ano passado, quando meu marido saiu de casa, eu me perguntava como aquelas mulheres conseguiam receber o marido de volta, sabendo que o marido estava com outra pessoa, sabendo que ele estava tendo relações com outra pessoa e sabendo que ele vendo, né, ali ele com outra pessoa e tudo mais. Eu não cheguei a ver o meu marido com ninguém, mas eu já contei pra vocês como que eu descobri que o meu marido tinha amantes. E assim, amados, eu não vou mentir, porque eu não tô aqui pra isso, mas eu sempre bati o pé e sempre falava que se tinha uma coisa que eu jamais perdoaria, jamais aceitaria, era traição. Porém, amados, quando nós estamos em Deus, quando nós estamos focados em Deus e quando nós estamos buscando fazer a vontade dele, não a nossa, nós aprendemos a perdoar o imperdoável. E é tão interessante, amados, que no outro dia, na célula de jovens, o pastor, né, de jovens, ele estava falando a respeito disso, de que Paulo, quando ele vai falar em 1 Coríntios, capítulo 11, se eu não me engano, a respeito da Santa Ceia, antes dele chegar na Santa Ceia, ele está falando com os irmãos de Corinto a respeito de toda a discórdia que havia entre eles. E aí ele está falando ali de toda a disputa, né? De todas as brigas, de toda a discordância que havia entre eles.
entre o povo. E aí, quando ele vai falar de Jesus, ele pega e introduz da seguinte forma: porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ou seja, foi uma noite mais do que difícil para Jesus, mas apesar de ter sido traído, vendido, Jesus se manteve firme no propósito e mesmo assim, no momento de cruz, no momento de dor, no momento de morte, ele ainda olha para os céus e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a verdade é essa, amados. É que muitas vezes nós olhamos para a pessoa e não olhamos para o que está por trás da pessoa. O próprio Paulo também vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue. E não é justificando, amados, que todos acabam fazendo as coisas porque tem algo por trás deles que está influenciando, manipulando. Não é dizer isso. Tem pessoas que fazem porque são más. A Bíblia vai dizer que existem pessoas perversas, filhos da perversidade, pessoas que têm prazer na maldade. Mas a Bíblia também vai dizer que existem aqueles que estão cegos, existem aqueles que estão num tempo de ignorância. E nós precisamos buscar em Deus para aprender a discernir esse tipo de situação, né? Então, no dia que meu marido me procurou me pedindo para voltar para casa, eu admito que eu não queria que ele voltasse, porque durante toda aquela semana o meu marido ele me tratou de uma maneira muito ríspida, ele não me cumprimentava na rua, ele estava muito estranho comigo. E eu pensava, uai, mas como é que pode? Ontem ele não me cumprimentou e hoje está pedindo para voltar? Mas eu entendo também, amados, ao conversar com ele, eu percebi que ele teve que enfrentar uma grande dificuldade, que além de vencer o orgulho, ele teve que vencer o medo de pedir para voltar, o medo de ser rejeitado, o medo de chegar para mim depois de tudo, por exemplo, né? E eu falar, olha, não te quero mais, eu não quero, nem penso mais em você na minha vida. E de fato isso aconteceu, amados. Quando ele veio falar comigo, eu coloquei para ele algumas questões as quais eu já não queria mais aceitar na minha vida. Eu não queria mais aceitar no meu casamento. Mas para honra e glória do Senhor, o meu marido entendeu o meu lado, ele conseguiu ver o meu lado e nós acabamos voltando e estamos agora vivendo o segundo processo, a segunda fase do processo de restauração. Alessandra, como assim? Bom, para vocês que já têm acompanhado vídeos de restauração de outras pessoas que já viveram a restauração, mesmo que não tenham vivido uma restauração verdadeira, essas pessoas que, por exemplo, perdoaram o adultério, porque nós vamos falar nesse vídeo sobre isso, elas demonstram paz, serenidade, como se fosse um assunto muito fácil de se falar, como se fosse um assunto que já não magoasse, não machucasse mais essa pessoa e ela consegue falar naturalmente. Bom, amados, veja bem, eu me perguntava como essa pessoa consegue dormir com o cônjuge sabendo que o cônjuge estava com outra mulher ontem. Como essa pessoa consegue beijar a boca do cônjuge sabendo que o cônjuge estava ali agora beijando outra pessoa? Então, amados, eu vivi isso, né? Eu sabia que meu cônjuge tinha outra pessoa, porém, depois que eu descobri toda a traição, depois que eu descobri que o meu cônjuge tinha outras mulheres, o meu cônjuge, ele decidiu procurar o pastor da nossa igreja, né, que agora é nossa igreja, e ele foi conversar com o pastor e pediu um direcionamento espiritual bíblico para o pastor. E o pastor deu direcionamentos para ele do que ele deveria fazer. E aí ele se guardou. Durante 2 meses, antes dele vir falar comigo me pedindo para voltar para casa, ele se guardou. Ele fez um propósito com Deus de não ter mais relação com ninguém. Alessandra, mas como você sabe que isso é verdade? Bom, amados, porque o mesmo Deus que me contou que ele tinha outras mulheres e que me revelou essas mulheres é o Deus que conversa comigo todos os dias. Então eu sei que sim, o meu marido estava se guardando e eu sei que sim, ele tinha a intenção de melhorar, né?
Tanto é que eu falei com vocês no vídeo da letargia espiritual que Deus tinha falado comigo, que se meu marido abrisse 1% do coração para ele, ele fazia um reboliço na vida dele. E foi exatamente o que aconteceu, amados. Meu marido abriu o coração, Deus entrou e começou a trabalhar na vida dele. Tanto é que quando meu marido veio me procurar me pedindo para voltar, ele já veio disposto a abrir mão de muitas coisas que antes atrapalhavam o nosso casamento. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós temos vivido um tempo novo, um tempo diferente. Tem sido muito bom, mas é claro, amados, que nada é um mar de rosas. Na nossa vida, tudo vem com suas dificuldades, não é verdade? E não é à toa que eu já falei com vocês que o processo de restauração, ele não para por aqui. Não é porque eu e meu marido voltamos, estamos juntos, que a restauração acabou. Agora nós estamos indo para uma outra fase, que é a fase da restauração conjunta. A fase da restauração, onde Deus vai restaurar a nós dois. Então, amados, eu hoje entendo por que essas mulheres ou os homens conseguem falar para vocês sem sentir dor, sem se machucar. Conseguem falar que perdoaram a traição, porque foi o que eu fiz, amados. Eu escolhi perdoar em prol da minha família, em prol de fazer a vontade de Deus e em prol de viver a restauração do meu casamento. Eu consigo conversar com meu marido sobre esse assunto, às vezes surgem dúvidas, eu pergunto abertamente para ele, né? Porque afinal de contas eu tenho que zelar pela minha saúde, eu tenho que zelar por mim, pelo meu corpo também. E eu pergunto coisas para ele, mas isso não me afeta, isso não me machuca e não me atinge. E por quê? Porque Deus me curou. Porque a partir do momento que eu decidi liberar o perdão, eu decidi aceitar o meu cônjuge, mesmo ele tendo feito as coisas que ele fez. Agora, amados, o que vocês precisam entender é o seguinte: eu vejo muitas pessoas dizendo que não viveram o processo de restauração porque aceitaram o cônjuge de volta, perdoaram a traição, porém quando o cônjuge volta, vê às vezes ali o cônjuge pega, recebeu uma ligação e sai para atender a ligação. Ou se não, o cônjuge vai para dentro do banheiro e fica lá, respondendo mensagens no telefone. E aquela pessoa fica com uma pulguinha atrás da orelha. Tipo, poxa, não vivi restauração. E por que não? Porque eu não confio no meu cônjuge para deixá-lo sozinho, para deixá-lo atender uma ligação longe de mim. Eu não tenho confiança para isso. Amados, vamos lá. É muito importante vocês entenderem que aceitação é diferente de confiança. Quando você decide aceitar o seu cônjuge de volta, você está dando para ele um primeiro voto de confiança, mediante a uma confiança que foi rompida, que foi quebrada. Infelizmente, o divórcio traz consigo consequências e uma das consequências que ele traz é a quebra da confiança. Mas é claro que nós já vimos que não existe impossível para Deus e, portanto, a confiança, quando Deus, ele é o centro do casamento, a confiança pode sim ser restaurada. Ela pode sim ser restituída. Mas, Alessandra, como fazer isso? Amados, tudo começa num processo de aceitação. Quando você se dispõe a aceitar o seu cônjuge também tem que estar disposto a aceitar as suas fragilidades, as suas fraquezas. E ele tem que estar disposto a entender que você, enquanto ser humano, você tem gatilhos emocionais. E os gatilhos emocionais, eles são causados por circunstâncias que nos fazem lembrar de coisas semelhantes ao que nós vivemos. Portanto, nesse momento que o cônjuge se retira ou que ele mantém uma senha no telefone, é claro que isso vai gerando gatilhos emocionais. E o cônjuge, no momento em que ele decide voltar, em que ele está sendo perdoado, ele precisa também ter consciência disso, de que ele está sendo perdoado
e está recebendo uma nova chance de recomeço. E com uma nova chance vem tudo novo. E confiança é uma coisa que precisa ser conquistada. Portanto, essa confiança que foi quebrada entre vocês, ela precisa ser reconquistada. Eu converso muito com meu marido e eu coloco para ele todas as dificuldades que eu estou tendo no meu processo agora, né, de reconciliação com ele, de recomeço. E para honra e glória do Senhor, graças a Deus, até então ele tem entendido tudo que eu tenho colocado para ele, sabe? Tem hora que eu falo com ele, olha, eu tô te questionando, não é porque eu estou magoada pela situação que passou. Eu estou questionando porque isso que você está fazendo me machuca. Por exemplo, outro dia, umas 2 ou 3 mulheres mandaram mensagem, 2 no Facebook e uma no Instagram. E aí eu fui e falei com ele, falei, olha, eu quero que você se posicione e coloque um ponto final nisso. Aí ele, mas eu não respondo. Eu deixo, não respondo, apago e tá tudo certo. E eu falei com ele que eu não quero que seja assim. Falei, olha, eu espero que você entenda que para mim, eu gostaria que você respondesse, dissesse que você voltou para sua família, que você está bem com a sua esposa, bloqueasse e excluísse. Resumindo, que você põe um ponto final nesse ciclo que você criou quando você tomou as decisões erradas que você tomou. Só que são coisas, amados, que vocês têm que conversar, tem que haver comunicação entre vocês e tem que haver, como eu disse, a aceitação dos dois lados. Não adianta somente o cônjuge que foi traído perdoar e aceitar o cônjuge de volta, se o cônjuge que saiu também não aceitar que o cônjuge que ficou precisa viver um processo de restauração da confiança. Se o cônjuge que saiu não entender que agora ele precisa reconquistar a confiança que ele quebrou, que ele jogou fora, infelizmente fica difícil de haver restauração conjunta. Mas vamos lá, amados. Como é aceitar o cônjuge que te traiu de volta? Bom, amados, aceitar não é difícil. Vou falar com vocês sinceramente. Mesmo tendo lido as mensagens do meu marido para as mulheres no Instagram, não foi fácil o que eu vi. Porém, quando eu olho para o meu marido, eu não visualizo aquilo que passou. Eu visualizo o meu marido, o meu homem, o homem que eu amo e que Deus está restaurando dia após dia. E como eu disse, tem hora que os gatilhos emocionais, eles vêm, mas depende também do cônjuge que saiu, ele entender que você precisa da paciência dele e do esforço dele para reconquistar essa confiança que foi afetada com o divórcio. E amados, não se deixem levar por esses ditados que dizem: uma vez que a confiança é quebrada, nunca mais ela é a mesma. Amados, não se deixem enganar e não se deixem levar por isso, porque Deus, ele faz novas todas as coisas. Deus, ele não faz remendos. Deus faz coisas novas. Então, quando Deus restaura um casamento, com certeza, ao restaurar essa confiança que foi quebrada e perdida, ele vai fazer novo. Ele vai fazer uma confiança nova. E é claro, amados, que durante esse tempo você também vai conseguir ver quais são as reais intenções do seu cônjuge. Se a intenção dele realmente é voltar e viver a restauração, ou se a intenção dele é simplesmente voltar por alguma necessidade que ele estava tendo lá fora, por algum problema financeiro. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque nesse momento, quando o cônjuge, se ele não se dispor a aceitar as suas condições enquanto cônjuge abandonado e rejeitado, então ele não está se colocando à disposição de viver a restauração, amados. E por que não? Porque ele não está sendo capaz de olhar para você, de olhar para as feridas que ele te causou. Ai, Alessandra, mas eu tenho que deixar o passado. Sim, amados, deixar o passado. Porém, o cônjuge que saiu, ele precisa entender que a atitude que ele tomou no passado
gerou consequências e deixou buracos e deixou cicatrizes. É como eu falo, eu me sinto curada da questão do adultério, me sinto curada. Eu não sinto que o adultério me deixou feridas, mas com certeza ele deixou cicatrizes. Está muito recente ainda. Eu estou ainda, não tem nem um mês que meu marido voltou. Então, assim, são coisas que Deus vai trabalhando. Mas a cicatriz, amados, e eu posso falar porque eu tenho muita cicatriz no meu corpo, a cicatriz, ela deixa uma sensibilidade naquela área que foi traída. E eu posso chamar essa sensibilidade de gatilho emocional. Que é quando você vê alguma coisa semelhante ao que acontecia antes, que te machucava, e você automaticamente se lembra. Mas não é à toa que nós temos a palavra de Deus para nos ajudar a passar por esses momentos. Quando Paulo, por exemplo, vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo em frente, sigo rumo ao meu novo propósito, aquilo que Deus tem para mim. Ou seja, eu deixo o que passou para trás. Não é dizer, amados, que Paulo, ele não tinha gatilhos emocionais, ele é um ser humano. Não é dizer que ele não se lembrava das coisas que ele tinha passado. Ele se lembrava sim. Tanto é que quando ele falava para as igrejas, o tempo todo, quando ele falava, ele ia lá no passado dele e falava: antes eu fazia isso, antes eu era assim, antes eu era assado. Ou seja, ele lembra do que passou. Porém, ele não está vivendo mais o que passou. Ele não vive nas feridas do que passou. Ele agora está vivendo o novo de Deus. E é isso que nós precisamos trazer para o nosso casamento. O novo de Deus. Não é dizer que não existe um passado. Existe. Existe algo que passou. E existem coisas que passaram que vão trazendo consequências. Até porque a palavra vai dizer: tudo aquilo que plantares, certamente colherás. Para a honra e glória do Senhor, eu não vou colher essa questão de ter que reconquistar a confiança do meu marido. Porque durante todo o meu deserto, eu mostrei para ele que eu me mantive firme e me guardando para o dia que o Senhor trouxesse ele de volta. Em compensação, ele entende que ele já precisa viver esse processo para comigo, que ele precisa se esforçar para reconquistar a minha confiança. Aceitar o cônjuge de volta não é dizer que você não tem mais nada para restaurar, amados. Como eu disse para vocês, ao longo da nossa vida teremos que viver restauração. Nós somos seres humanos e não deixamos de ser. Ao longo da vida precisamos viver restauração. Vocês acham mesmo que porque Deus trouxe meu marido de volta, nunca mais nós vamos brigar? Nunca mais nós vamos ter problemas? É claro que não, amados. Logo vão aparecer outras coisas que nós vamos ter que lidar. Mas a verdade é que agora nós sabemos que a solução não é brigar, mas sim buscar o renovo, a resposta em Deus, porque é dele que nós precisamos. Amados, espero que esse vídeo fale com vocês. E olha só, eu pretendo de agora em diante abrir os comentários novamente. Eu já expliquei pra vocês que eu fechei os comentários a pedido da minha filha, porque no começo do canal eu não sou muito boa com a internet, rede social, essas coisas, eu sou péssima com isso. E era ela quem estava me ajudando com o canal. E ela viu muitos comentários que ela ficou muito triste. E ela me disse: mãe, isso não pode ser um cristão. Porque eu ensinei para as minhas filhas que cristão, ele ama. O cristão, ele ora. O cristão, ele perdoa. O cristão, ele é bom. O cristão, ele é misericordioso. Então, quando a minha filha ela viu comentários de pessoas que se diziam cristãs amaldiçoando a minha família, falando palavrões, falando palavras de maldição mesmo, ela ficou muito triste e ela me pediu para desativar os comentários, amados. Foi por isso que eu desativei. Mas eu queria muito, gostaria muito de poder ativar novamente para que vocês possam fazer perguntas, para que vocês possam falar, né, tirar dúvidas.
porque eu tenho certeza que muita gente gostaria de saber. Por exemplo, Alessandra, mas como foi? O que aconteceu? Eu digo porque tem pessoas aqui na cidade que me perguntam e vocês estão longe, mas eu creio que essas dúvidas que vocês têm, elas podem ser sanadas. Não é dizer que todas serão, mas eu creio que eu posso ajudar de alguma forma. Então, amados, como eu disse, que esse vídeo não seja para expor ninguém, mas que ele seja para mostrar para vocês o quão Deus é fiel e o quão poderoso Ele é, porque apesar de tudo que nós vivemos, Deus, Ele pode pegar tudo e fazer novo. Deus é perfeito, Deus é lindo e é por isso que eu jamais trocaria meu Deus por qualquer outra coisa nesse mundo. Ele é tudo para mim, tudo que eu tenho, amor da minha vida. E eu gostaria muito que mais e mais pessoas tivessem acesso a esse Deus, conhecessem esse Deus e vivessem com Ele o que eu estou vivendo. Amados, Deus abençoe a noite de vocês, porque agora já tá de noite, né? Tudo de bom para vocês e no nome de Jesus, eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês em alguma dúvida que vocês tenham aí. E para vocês que ainda não viveram a restauração, mas que têm esperado em Deus, eu posso dizer para vocês com convicção, não temam. Não tenham medo de como vai ser, se você vai conseguir ou não perdoar, se você vai conseguir ou não aceitar seu cônjuge de volta. Simplesmente escolha perdoar. Quando você escolhe perdoar, com o perdão vem a aceitação. E com a aceitação, Deus vai trabalhando naquilo que precisa ser trabalhado. Amém, amados? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.